Olá, eu me chamo Gleice Belucci e continuamos aqui com a leitura do livro Libertando-se de Prisões Espirituais, da doutora Neuza Itioca. Avançamos para o capítulo 5, Funções do Espírito. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. No versículo em destaque, o apóstolo Paulo narra com clareza que somos constituídos de 3 partes, afirmando que, além do corpo, temos uma alma e um espírito. Alma e espírito são, de fato, 2 partes distintas em nosso ser. Creio que é muito importante sabermos como funciona o espírito do homem, pois muitos são os crentes cujo espírito não está atuando com a plena capacidade que tem, que foi lhe dada por Deus. Em outras palavras, podemos dizer que muitos que têm a vida eterna em Cristo não vivem a dimensão espiritual que Deus lhes concedeu. Será que podemos afirmar que, para certas pessoas, a vida espiritual é até mesmo quase inexistente? É com o seu espírito que o homem comunica-se com Deus, em adoração e em oração. Também é no espírito do homem que os demônios se comunicam com ele. Assim como o homem relaciona-se com o mundo físico através do corpo, o seu espírito é a parte que lhe permite relacionar-se e ter comunhão com o mundo espiritual. O ser humano foi formado a partir do pó da terra, como descreve a narrativa de Gênesis, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Uau! E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Nas Escrituras, os animais criados também são chamados de almas viventes, Gênesis 1:24, 2:19, e, portanto, possuem a alma. O homem, porém, recebeu o sopro de Deus, e é por isso que ele possui um espírito, o local em que o espírito, sopro de Deus, nele passou a habitar. E tendo o Criador feito o homem à sua semelhança, ele recebeu a capacidade de pensar, raciocinar, emocionar-se, decidir e escolher, etc. Alma e espírito. Assim, conforme as Escrituras nos mostram, por receber o sopro Espírito de Deus, o homem é a única criatura que possui, além da alma, um espírito. E Jó nos diz que é através do espírito humano que a inspiração de Deus lhe dá entendimento. Jó 32:8 diz: Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Isso significa que o espírito do homem se comunica com o espírito de Deus. Veja agora o que nos ensina Jesus quando estava conversando com a mulher samaritana, aquela com quem se encontrou no poço de Sicar. O assunto era a adoração. Aparentemente, aquela mulher sabia o que a religiosidade samaritana exigia com respeito à adoração. Ela, contudo, assustou-se, tanto pelo fato de Jesus, sendo judeu, dialogar com ela, como pelo que ele lhe dizia, algo bem diferente do que ela estava acostumada a ouvir. Jesus lhe disse que o local de adoração não é importante. O que importa é quem adorar e como adorar. Sendo Deus Espírito, disse ele, é necessário adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:23 e 24 diz: Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. A adoração é para ser feita em espírito, ou seja, através do espírito, pois é no espírito e não na alma que o ser humano comunica-se com Deus. E assim, para se ter comunhão com Deus, é necessário que o Espírito de Deus esteja habitando no espírito do homem. Em outras palavras, isso somente ocorre naquele que é nascido de novo, que possui o Espírito Santo. Somente este pode realmente ter comunhão com Deus. Funções do espírito do homem. As 3 principais funções do espírito são intuição, discernimento e comunhão. Vamos analisá-las com respeito ao espírito do novo homem, nascido de Deus,
pois nesse novo estado, essas funções ocorrem sob a ação do Espírito Santo, que nos homens habita. Nosso interesse é analisar como Deus opera no espírito do novo homem, dando-lhe o que denominamos dons espirituais. É claro que, no crente, no espírito do velho homem e também no espírito dos incrédulos, essas mesmas funções ocorrem, mas de formas corrompidas, ou seja, mediante a ação de espíritos impuros, demônios. Veja o que Paulo nos ensina em Efésios 2, de 1 a 6. E ele vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como temos os 5 sentidos no corpo físico, temos também no mundo espiritual 5 sentidos espirituais. Visão espiritual, de imagem, fatos, símbolos, anjos e demônios. A audição espiritual, ouvimos a voz de Deus e dos demônios. Olfato espiritual, que nos dá o discernimento do que cheira mal espiritualmente. Tato espiritual, opressão ou paz em nosso espírito. E gozo espiritual, o que nos é agradável espiritualmente e que nos satisfaz, corresponde ao paladar no corpo. Os 2 primeiros fazem parte da intuição, os outros 3 do discernimento. Intuição. Intuição significa faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. A intuição é o órgão sensitivo do espírito na área da comunicação. É conhecida como sexto sentido. Ela age independentemente de qualquer influência externa. Ela é definida como aquele conhecimento que vem intuitivamente, isto é, vem a nós não através dos nossos sentidos físicos e ainda sem qualquer ajuda da mente, da emoção e da vontade. Ela nos mostra aquilo que sabemos, sem conhecer a sua origem, sem que ninguém nos tenha dito. A nossa mente meramente nos ajuda a entender o que a intuição nos revela. As revelações de Deus e todo o movimento do Santo Espírito podem ser conhecidos pelos crentes através da intuição. Um exemplo bíblico dessa verdade vemos no seguinte versículo, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Da intuição fazem parte a visão e a audição espiritual. Por meio dessas funções é que Deus se comunica com o homem. Trata-se de um conhecimento subjetivo. Por meio delas é que temos também os dons proféticos que nos capacitam a ver o mundo espiritual. Portanto, podemos destacar que Deus pode ser conhecido pelo homem através da intuição. Deus revela sua vontade ao homem através da palavra escrita. Porém, ele pode falar a nossa intuição. Ele se faz conhecido por habitar em nosso espírito, onde ele pode usar as nossas faculdades intelectuais para trazer o conhecimento da sua existência absoluta. Quando, pela intuição, recebemos revelações espirituais, essas são levadas à nossa razão que, então, tem condições de analisá-las utilizando a nossa mente. E no momento em que o Espírito Santo nos mostra alguma coisa em nosso espírito, visão espiritual, ele ainda nos faz lembrar o que as Escrituras, a Palavra de Deus, dizem a respeito do ponto em questão. E tudo é levado à razão, à consciência e para o nosso livre-arbítrio, nos permitindo tomar decisão correta. Mediante a visão espiritual, que vê aquilo que ainda não existe fisicamente, a nossa fé é edificada em nossas crenças. Assim como o corpo capta do mundo físico situações que, levadas à nossa alma, despertam nossas emoções e também reações, sentimos, dizemos ou fazemos alguma coisa em razão do que vimos ou ouvimos. Semelhantemente, o espírito pode receber intuições que são levadas à alma,
e que também geram emoções e outras reações, inclusive a fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus e a intuição. Cristo, que é inteiramente Deus e plenamente homem, viveu uma vida sem pecado. Jesus é o nosso modelo para ser seguido. Ele é a imagem de Deus incorruptível, onde usou todas as suas faculdades para manifestar o reino de Deus e para discernir o ambiente que ele andava. Os seguintes exemplos nos mostram situações em que a intuição revelou algo a Jesus em seu espírito, e ele, na sua razão e consciência, tomou a decisão de fazer alguma coisa. Marcos 2,8 diz: E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Marcos 8,12 diz: E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pedes esta geração um sinal? João 11:33-34 diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? 2 Coríntios 2,13. Paulo, tendo sido alertado no espírito, isso afetou a sua alma, trazendo-lhe uma preocupação. Não tive tranquilidade no meu espírito. Discernimento. O discernimento é a função de distinguir o puro do impuro, o benigno do maligno, o verdadeiro do falso, no mundo espiritual. É diferente da consciência, pois esta analisa as mesmas condições com base na razão e no registro dos princípios e absolutos que nela estão gravados. O discernimento pode atuar com base em 3 sentidos espirituais, conforme já mencionado: olfato, tato e gozo espirituais. O que nos é revelado através dos sentidos espirituais é confrontado com a sensibilidade espiritual que o nosso espírito possui, pela ação do Espírito Santo. Se na razão a nossa consciência julga alguma coisa com base nos conhecimentos que possuímos, o nosso discernimento julga com base no que o Espírito Santo nos revela. O discernimento atua de forma direta e independente. Não se dobra a qualquer influência externa, nem a nossa razão humana, mas pode ser comprovado na palavra de Deus. É através dessa parte do Espírito que exercemos o dom espiritual de discernimento, e sempre quem atua é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7 e 11, com ênfase da autora, diz: A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, ênfase da autora. A outro profecia. A outro discernimento de espírito. A outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. Quando o discernimento nos aponta para algo que não condiz com o que é reto, puro, pio, essa informação é levada à nossa alma, que assim reage em conformidade com a situação, despertando emoções, pensamentos e reações que se expressam também através do corpo físico. Assim, por exemplo, o que nosso faro espiritual nos revela pode ser algo que nos seja de um odor agradável, ou que, pelo contrário, seja algo abominável em nosso espírito. No mundo espiritual, o cheiro é agradável quando o nosso espírito percebe a presença que é puro, santo e perfeito. Quando não é agradável, o odor espiritual é algo que nosso espírito abomina. E por que ele abomina? Porque nele habita o Espírito Santo, e imediatamente detecta aquele odor desagradável. Quando o tato espiritual nos revela a presença de um espírito imundo ao nosso redor, ficamos com um sentimento de opressão, que é o oposto do sentimento de paz que temos quando não há espíritos malignos ao nosso redor. Esse sentimento também é levado à nossa razão, que pode agir ou reagir de acordo com a nossa decisão. Por exemplo, numa das viagens de Paulo, o seguinte episódio nos é narrado em Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Como foi que Lucas e Paulo descobriram que a jovem tinha um espírito de adivinhação?
Isso lhes foi mostrado no Espírito, pois aparentemente ela somente falava o que era verdade. Em Atos 16:17 diz: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas diz o texto que Paulo ficou perturbado, indignado com aquilo. Atos 16:18 diz: Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Ele deveria perturbar-se se ela o acusasse de impostor, de falso. Seu espírito, porém, perturbou-se com aquela presença. Ele discerniu que se tratava de uma jovem com um espírito maligno. Isso lhe foi mostrado em seu espírito, através dos sentidos espirituais. Outro exemplo temos quando Jesus detectou em seu espírito que um dos discípulos estava com a intenção de traí-lo e que se achava sob a ação de um espírito maligno. João 13:21 diz: Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um entre vós me trairá. Seu espírito angustiou-se, pois ele teve o discernimento, dado pelo seu olfato espiritual, que Judas estava contaminado espiritualmente. A extrema tristeza caracterizava pela ausência de gozo espiritual e pela opressão. Foi o que causou aquele sentimento em Jesus. De igual forma, quando o discernimento nos revela algo que nos traz gozo espiritual, esse gozo reflete-se em nossa alma, que nos faz alegrar e mover até os músculos do nosso corpo, que nos faz sorrir. Maria sentiu alegria em seu espírito e assim declarou em Lucas 1:47: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Comunhão. A comunhão é a capacidade de adorar a Deus e ter com Ele um relacionamento íntimo. Também todo relacionamento com os espíritos malignos se dá no espírito do homem. Assim, o relacionamento com o mundo espiritual é feito através do Espírito. A adoração, portanto, é feita no Espírito. João 4:23 diz: Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E João 4:24 diz: Pois Deus é Espírito. A nossa adoração a Deus e a sua comunicação conosco acontecem diretamente em nosso espírito. A nossa alma pode louvar a Deus, mas essa função é específica do nosso espírito. Somente um espírito livre e uma alma redimida pode louvar a Deus e adorá-lo. Deus não pode ser compreendido pelos nossos pensamentos humanos, sentimentos ou intenções, porque ele só pode ser conhecido e acessado diretamente pelo nosso espírito, que fala a nossa razão sobre a presença de Deus. Isaías 55:8-9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós só podemos ter a comunhão plena com Deus se o adorarmos em espírito e verdade. É através do Espírito que temos a consciência de servirmos a Deus. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Romanos 1:9. Quando oramos em língua, diz Paulo, é o nosso espírito que está se comunicando diretamente com Deus. 1 Coríntios 14:2 diz: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. A intuição, o discernimento e a comunhão são profundamente interrelacionados entre si e funcionam coordenadamente em nosso espírito e de forma integrada com todo o nosso ser. Os homens não regenerados. Os homens não regenerados, isto é, que não nasceram de novo, não têm vida espiritual com Deus, pois não são habitados pelo Espírito Santo. Antes da regeneração, o espírito está morto. O homem espiritual é caracterizado precisamente pela ausência do Espírito de Deus no espírito do homem. A morte espiritual é caracterizada precisamente pela ausência do Espírito de Deus no espírito do homem. Romanos 8:9, a segunda parte do versículo diz: Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Somente depois da regeneração, o Espírito recebe a vida eterna, a vida verdadeira, pois o Espírito Santo passa a morar na pessoa, no novo homem. Já o incrédulo que não nasceu de novo, recebe em seu espírito,
mas em seu estado de ignorância por práticas erradas, apenas a habitação dos espíritos malignos, ou seja, de demônios. A pessoa está morta espiritualmente, não tem a vida eterna. Sua adoração é aos maus espíritos. Alguns manifestam ainda dons espirituais, dados pelos demônios, que são contrafações dos dons espirituais dados pelo Espírito de Deus. A pessoa pode ter intuição, discernimento, mas os agentes desses dons são espíritos impuros, e a sua comunhão é com eles. Atente para a seguinte palavra, em Marcos 12, 43, 44, parte A. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Jesus disse que o demônio tinha uma casa, no homem de quem saiu. Obviamente, isso significa que ele habitava no homem, vale dizer, no seu espírito. Com respeito aos incrédulos, uns são mais contaminados do que os outros, dependendo do grau de envolvimento que tenha tido com as trevas. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 5. Eu encontro você no próximo áudio, na leitura do capítulo 6. Deus te abençoe.